Embora haja uma continuidade entre os remidos de todas as eras, ou seja, aqueles remidos do Antigo Testamento, há uma continuidade com os remidos do Novo Testamento. Isso é claro, é o mesmo povo, há uma continuidade, eles são povo de Deus também. Tá? A igreja está fundamentada numa nova aliança. Veja bem, antes de Cristo, o povo de Deus antes de Cristo, ele é povo de Deus. Os que foram fiéis são povo de Deus. Mas, e fazem parte também da igreja como um todo. Mas a igreja, propriamente dita, ela é a igreja da nova aliança. Quando Jesus disse, esse é um novo testamento no meu sangue, ele está fazendo um novo concerto com um novo povo, e esse povo é a igreja. A igreja está fundamentada numa nova aliança. Essa parte do judaísmo, ela parte do judaísmo, começa de lá, mas rompe com o judaísmo por meio de Cristo, que cumpre todas as exigências do judaísmo. Ela nasce no berço do judaísmo, mas ela vai adiante por meio de Cristo, e depois de cumprida todas as exigências da lei por Cristo, aí há o rompimento. Ah? A igreja não é o reino de Deus. Tem gente que pensa que a igreja é o reino de Deus. Ela não é. Ela é parte do reino de Deus. Ela não é o reino. A igreja não é o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus sobre a terra e sobre todo o universo. Sabe como é que é o reino de Deus? Quando Jesus estava cumprindo o seu ministério aqui na terra, antes dele morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, derramar o Espírito Santo, existia a igreja antes disso? Sim ou não? Antes de Jesus morrer, ressuscitar, ir para o céu e enviar o Espírito Santo, existia a igreja? Porque tem gente que acha que os 12 apóstolos já eram igreja. Eu não parto desse princípio, eu parto do princípio do nascimento da igreja a partir do Pentecostes. Então veja bem, não tinha igreja. Quer ver como a igreja não é o reino? Não tinha igreja, mas já tinha reino. Jesus foi expulsar um demônio. O pessoal, os fariseus disseram, olha, Jesus, você expulsa demônios por Beelzebu. Ele disse, olha, se eu expulso demônio por Beelzebu, o reino de Beelzebu está dividido e ele não vai subsistir. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. Já estava e não tinha igreja. Percebe? Então a igreja não é o reino de Deus. Quando ele quis a Pedro, mudou, teve sobre essa rocha primaria minha igreja, ou seja, a partir do dia de Pentecostes, que é formado depois quando é descido a posição mais segura, existem outras posições acerca da fundação da igreja, mas a posição mais segura é a fundação a partir do Pentecostes. O reino é o domínio de Deus sobre a terra e sobre todo o universo. A igreja é parte do reino. A igreja autêntica existe como a concretização do reino de Deus e não pode existir desvinculada deste reino. É na vida da igreja, o povo de Deus, que o reinar de Cristo tem forma e exercício. Ele toma forma, ele é exercitado, mas mas a igreja não é o reino. O reino já existia antes de existir a igreja. Ela é parte importantíssima, mas ela não é o reino. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja tornou-se uma instituição religiosa.
Gente, isso é muito importante em teologia, em filosofia, entender a diferença do que é, né, do que é e do que vem a ser depois. Tá? Do que é e do que vem a ser. Olha lá, ele está dizendo aqui, a igreja não é uma instituição religiosa. Não é. Mas veio a ser? Veio a ser. Isso precisa ficar claro. A partir do momento em que a igreja ela se organiza, ela é também uma instituição. O simples fato de, no livro de Atos dos Apóstolos, está dito que se converteram 3.000, depois esses 3.000 passaram a 5.000. Se está registrado lá é porque alguém contou. Se contou, já é organização. Então já tem caráter de instituição. Se tinha dia certo, o culto não era feito em qualquer dia. Os irmãos adoravam a Deus a qualquer dia, mas tinha o dia certo do culto, que era o domingo. Então isso já demonstra uma organização. Então, desse ponto de vista, ela veio a ser uma instituição. Mas na essência dela, ela não é uma instituição. Na essência dela, ela é um organismo vivo. Tá? É aquela tensão entre organização e organismo. Ela é organismo, mas veio a ser, tornou-se organização. Dá para entender isso direitinho? Então tá. Oi? Se você tomar a cultura como tudo aquilo que não nasce... Mas Heraldo, querido, antes do templo ela já era uma instituição. O simples fato de ter qualquer organização já faz dela uma instituição. Tá bom? Vamos lá? A igreja não é uma instituição religiosa. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição religiosa, mas um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. Ou seja, ela vai se tornando uma organização, vai se tornando uma instituição. De certa forma, a igreja é conforme implicação de Romanos 9, 25, esse 1 Pedro 2, 9 e 10, o povo de Deus em desenvolvimento. Então vamos lá, vamos comprovar isso. Leia Romanos 9, 25 e em seguida 1 Pedro 2, do 9 ao 10, por favor. Romanos 9, 25 diz assim, assim como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Está se referindo à igreja. A igreja ela está profetizada. Quem não era meu povo, passará a ser meu povo. Quem não era minha amada, quem não fazia parte da minha noiva, passará a fazer. 2,10 primeiro. 1 Pedro, do 2, do 9 ao 10. Vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Os irmãos examinando esse texto, vocês vão ver que a base dele é o Antigo Testamento. Isso é dito para Israel. À medida que Israel falha nisso, essa responsabilidade ela é passada para a igreja. Pois não, Jorge? 9:25. Chamarei meu povo que não era meu povo e amada a que não era amada. Eu nunca associei de uma maneira clara a igreja, até porque eu sempre tive o entendimento que a igreja foi um ministério ao qual os profetas não tiveram a revelação, por algo novo.
Eu posso então fazer essa associação e dizer que havia sido profetizado no Antigo Testamento, eu não tinha esse como referência de profecia no Antigo Testamento em relação à igreja. Foi algo que veio ser fala de mais para frente. Fala da inclusão dos gentios. Veja como é uma coisa indireta. Você vai encontrar resistência. Porque não está falando da igreja, está falando da inclusão dos gentios como povo de Deus. Hoje a gente entende que é a igreja. Ah? Não. Ele entendia que os gentios iriam ser incluídos de alguma maneira, mas não entendia a igreja, não. Ele não sabia, ele estava vendo a igreja, ele estava vendo o apóstolo Paulo, estava vendo nós, não. Ele estava sabendo que os gentios, de alguma forma, seriam incluídos no plano de Deus, no plano da salvação. Ver a igreja pronta, não. Logo, ao tratar da igreja, é necessário tratar de dois aspectos da mesma. Por que eu faço questão de dizer isso, Joelson? Porque os pregadores alegóricos, algumas coisas da alegoria, quando se exagera na alegoria, torna perigoso. Faz a Bíblia falar o que ela não está fazendo. Quando eu pego passagens que diz que pregadores dizendo que a igreja é morena porque é queimada com o sol da justiça, aí vai lá para Cantares, ali em Cantares não tem igreja, não tem igreja em Cantares. Então essas coisas, elas são perigosas, porque a princípio parece bonito, mas vai aumentando. Foi com a alegoria que um dos fatores que tornou a Igreja Católica o que ela é hoje, foi o uso da interpretação alegórica. Então eu sou um tanto reservado no que diz respeito ao uso de alegoria. Acaba se tornando heresia. Porque começa bem, mas vai se exagerando. Sai totalmente fora do conteúdo que é falado. Vai exagerando e aí a gente vê umas coisas que estão acontecendo por aí. Então é bom ter cuidado com o uso da interpretação alegórica.